Hoje nós vamos, concluindo o nosso estudo sobre a santidade de Deus, nós vamos ver três histórias, três ilustrações bíblicas à santidade de Deus. E essas três histórias, elas servem para nos moldar nos nossos comportamentos diante de um Deus que é santo. Ok? Então nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. A primeira ilustração que nós vamos ver é a ilustração de Moisés. Moisés e a santidade de Deus. Então nós vamos analisar um pouquinho esse texto, porque esse texto ele nos mostra quão impactante é esta ideia nas Escrituras deste atributo chamado santidade. Quais as implicações dele, aonde ele vai tocar diretamente a nossa vida e o que aconteceu com os homens que tiveram que lidar, literalmente lidar, com esse aspecto de Deus. O primeiro texto é o texto de Números capítulo 20. Números capítulo 20, de 1 a 13. Diz assim: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Este é um dos exemplos que nós temos, talvez nas Escrituras, um dos mais importantes, porque nós temos um homem que que tinha sido preparado desde o seu nascimento, com uma função de ser o libertador do povo hebreu. Passou por vários momentos na sua história, dirigido, auxiliado e sustentado por Deus. Deus operou através dele inúmeros milagres. Deus deu através dele ao povo uma lei. E ele conheceu de perto a santidade e o poder de Deus. Este povo, debaixo do Sinai, viu a santidade de Deus, quando eles se rebelaram contra Deus, e Deus abriu o chão, fez fender a terra e tragou milhares de vidas. Eles viram o rosto de Moisés descer brilhando
do Monte Sinai. O próprio Moisés esteve enfiado numa fenda da rocha e viu passar fora a sombra ou a luz da glória de Deus. Tanto o povo, quanto Moisés e quanto Arão eram experimentados a respeito do poder de Deus e a respeito da santidade de Deus. Mas os dois grupos, o povo mais Moisés e Arão, eles contenderam contra o Senhor. O povo contendeu contra o Senhor porque o mesmo povo que viu Deus abrir um mar, coisa que só eles viram e ninguém mais viu, porque nós só lemos e imaginamos isso. Antes deles ninguém viu isso, e depois dele os seus filhos viram o rio Jordão abrir, mas não viram o mar abrir. Este povo que viu este fenômeno extraordinário, este povo estava achando que Deus e Moisés, orientado por Deus, tinham os trazido ao deserto para morrerem de fome e de sede. É ou não é tentar Deus? É ou não é ousar contra Deus? Um Deus que fez abrir o mar, por um acaso seria difícil para ele fazer aparecer água no deserto? Alguém que viu Deus fazendo isso não podia duvidar de mais nada. Mas eles eram homens e mulheres como as pessoas são hoje, como todos nós somos. Murmuradores, duvidosos, incrédulos, uma série de coisas. Eles importunaram tanto Moisés, que eu acredito que Moisés aqui não tinha mais paciência nenhuma. Primeiro que ele já estava coordenando esse povo faz tempo. Já tinha dividido, seguindo o conselho do seu sogro, em grupos menores, para ficar mais fácil de liderar o povo. Mas são milhões de pessoas seguindo. Você fala, por que milhões, pastor? Porque o texto fala que saíram de lá 600 mil homens. Mas cada homem hebreu tinha por média, se a gente for colocar por baixo, por média uns 4 ou 5 filhos. E mais uma ou duas esposas ou 3. Aí você pode multiplicar esses 600 mil aqui por mínimo. Então você percebe, são milhões. E Moisés estava contando esse povo. Você imagina quantas vezes Moisés era importunado durante o dia. Com esse povo, querendo uma coisa, querendo outra. Gente, nós temos uma cidade de 90 mil habitantes. Prefeituras, funcionários, saúde, educação. Imagine que eles vivam lá. Aqui é muito mais de uma cidade de 90 mil habitantes. Aqui são milhões de pessoas. Eles estavam nervosos. Nós, isso é normal. Arão também estava nervoso. Estavam impacientes. Mas o fato é que estes homens eram homens experimentados no relacionamento com Deus. E eles tinham Deus em outras situações de crise. Moisés já estava frente ao mar e o povo que atrás. Olha, não tinha copo suficiente lá no Egito, se a gente morrer aqui na beirada do mar. E Deus já tinha acudido. E aqui então os dois fazem o quê? Eles vão frente na porta da congregação, oram, caem de joelhos e pedem a Deus uma solução. Deus diz claramente, o texto é muito claro, a redação do texto para nós é clara, eu creio que foi exatamente isso que Deus disse para Moisés, mas Deus falou, versículo 8, toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. A glória tinha que ser do Senhor. O milagre tinha que ser maior, porque a ênfase do milagre estava na palavra, estava em repetir o que Deus mandou dizer, não em usar aquele cajado que para o povo hebreu já era sinônimo de uma arma, porque com aquele cajado Moisés já tinha feito muitas coisas, mas o poder não estava no cajado, o poder estava no nome de Deus. E Moisés chega diante do povo, e daí tem algumas coisas peculiares, que normalmente a gente lê o texto e não percebe. Moisés aqui não vem falar de Deus, Moisés vem defender a sua liderança e a liderança de Arão. Olha a resposta que ele deu, vamos ler lá de novo, está lá no versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha? Faremos, quem é o faremos aí? Moisés e Arão. O povo estava bravo com quem?
com Moisés e Arão. Moisés deveria, a obrigação, que é o que Deus vai reclamar com Moisés: Moisés, você deveria me santificar diante do povo. Ou seja, Moisés, você deveria mostrar para o povo que eu sou um Deus santo, que eu cumpro as minhas promessas, que eu protejo, que eu guardo. Você foi defender o quê? Moisés foi defender o direito dele e o direito de Arão. Foi defender a liderança dele e a liderança de Arão. Foi defender a orientação correta que eles estavam dando para o povo, que eles não estavam no lugar errado, eles estavam no lugar certo. E pega a vara e com força bate 2 vezes. O texto diz: Moisés levantou a mão e feriu a rocha. O termo feriu não tem a ver com tocar. O termo feriu tem a ver com bater. Moisés fez isso 2 vezes. O texto diz: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim. Por que não crer? Porque Deus tinha dito para Moisés: Moisés, fala para a rocha, ordena que ela libere água, ela vai liberar. Por que Moisés não creu? Porque ele não foi falar com a rocha, ele foi bater com um cajado que para o povo era um cajado mágico. Pá! Segundo, visto que não crestes em mim, para me santificar, dizendo os filhos de Israel. Moisés não foi fazer enobrecer, santificar o nome de Deus. Ele foi enobrecer e limpar a barra do nome de quem? Dele e de Arão. Então nós temos aqui um povo que estava murmurando e reclamando do caminho que Deus tinha dado para eles. Nós temos um líder, ou 2 líderes aqui, que estavam querendo limpar a sua própria barra diante do povo, estavam querendo justificar o que eles estavam fazendo, e todo mundo perdeu as estribeiras aqui. O povo, Moisés e Arão. Deus está comprometido com a glória do seu nome. Eu já falei isso aqui algumas vezes com vocês, nesse estudo. Deus está comprometido com a glória do seu nome. Ele não está comprometido com o meu bem-estar, nem com o bem-estar de vocês. Deus nos fez para a sua glória. Ou eu faço aquilo para o que eu fui criado, ou eu não vou cumprir e não vou agradar Deus. Porque Deus não me fez para o meu próprio bem-estar. O meu próprio bem-estar é consequência de eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Deus me colocou aqui para a sua própria glória. Se eu faço com que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida, das minhas ações, então eu vou me sentir bem e eu vou ter uma vida alegre, feliz, satisfeita. Eu vou cumprir o propósito da minha existência. Se eu não fizer isso, Deus não está comprometido com os meus sonhos pessoais. Deus está comprometido com a sua glória. E eu nunca serei tão feliz quanto quando eu estiver comprometido com a glória dele. O motivo, o que dá alegria, satisfação, lucro para o homem, é uma vida de piedade, é uma vida de glorificação a Deus. Quando eu estou vivendo para os meus próprios interesses, para a minha própria alegria, para a minha própria satisfação, eu estou na contramão do projeto de Deus. Se prepara para experimentar a infelicidade. Nem o povo glorificou a Deus, porque eles estavam rabugentamente reclamando contra Deus, e Moisés, com a sua ação, não levou o povo a glorificar a Deus, mas ele justificou sua liderança diante do povo. Nem Moisés glorificou a Deus, porque Moisés tinha que ter apenas falado e demonstrado que ele cria, que ele sabia que Deus ia fazer aquilo. E nem Arão, que poderia muito bem ser o seu conselheiro, uma vez que ele era da família dos adoradores, dos sacerdotes. E aqui tem um conjunto de coisas erradas, e todas essas coisas erradas estavam ferindo, agredindo a santidade de Deus. Qual foi a sentença que Deus deu? Você já imaginou? Deus chegou para aqueles 3 milhões, 4 milhões de pessoas e disse: nenhum de vocês vai entrar. Ninguém vai entrar, dessa geração não entra. Salvo os 2, que Deus já tinha feito uma promessa, por causa da coragem deles, quando eles viram a terra prometida e não se acovardaram, Deus já tinha feito uma promessa que eles entrariam naquela terra. Com exceção de Josué e Calebe, o resto morre no deserto. Entram seus filhos. Nem o próprio Moisés entrou. A
A gente pensa, a santificação, a santidade de Deus é um aspecto. Não, não é um aspecto. É o aspecto das Escrituras. Eu jamais conseguirei glorificar a Deus se eu não estiver fazendo com que o nome dele seja santificado. Vamos lá no Novo Testamento. O que diz a oração do Pai Nosso? A oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Qual que é o primeiro pedido? Santificado, a primeira declaração, santificado seja o teu nome. Qual que é o primeiro compromisso do homem diante de toda a sociedade, diante de Deus? Fazer com que o nome de Deus seja glorificado pelas pessoas. Seja santificado na boca dos outros. Fazer com que as outras pessoas falem a respeito de Deus, coisas que têm a ver com o caráter de Deus. Você olha, através daquela pessoa, eu tenho descoberto, eu tenho aprendido que Deus é um Deus extremamente bondoso. É um Deus extremamente justo. Isso é santificar o nome do Senhor entre as outras pessoas. Se eu não conseguir levar uma pessoa a glorificar a Deus através do testemunho que eu dou, então eu não estou cumprindo o propósito da minha vida. Moisés não cumpriu e o povo não cumpriu nessa ocasião. E foi sentenciado por causa disso. Agora eu pergunto para vocês, veja. Este quadro aqui nas Escrituras, um dia, um momento de Moisés. E Deus tratou com essa severidade. E a maneira como nós vivemos? E a maneira como nós reclamamos? E a maneira como nós duvidamos de Deus? Então essa aqui é uma ilustração para nós de quão importante, quão severo, quão prioritário é o assunto santidade de Deus nas nossas vidas. Porque quando eu não me comprometo com a santidade de Deus, então esqueça. Eu posso chegar com uma lista de pedidos aqui, 300 coisas diante de Deus, posso cantar aqui uma semana sem parar, hinos para o Senhor. Se eu não estiver fazendo com que o nome de Deus seja santificado, isso de nada adianta. Porque Deus não estava comprometido com os sonhos pessoais, nem de Moisés, nem de Arão, e nem do povo de entrar numa terra que manava leite e mel. Deus estava comprometido lá, está aqui e estará sempre comprometido com a glória do seu nome, com a sua própria glória, com a santificação do seu nome entre os homens. Então, quando nós como indivíduos, como família, como igreja, não fazemos com que o nome de Deus seja glorificado, nós não estamos cumprindo o propósito com a nossa existência. O que o catecismo nos ensina a respeito do fim principal do homem? Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que vem primeiro? Glorificar a Deus. Como que eu vou glorificar a Deus? Fazendo com que o nome dele seja exaltado por mim e pelas outras pessoas. Fazendo com que o nome dele seja santificado na boca do povo. Esse é o princípio primordial das Escrituras. Então quando eu pensar em santidade de Deus, eu tenho que pensar o seguinte: Deus está comprometido com a santificação, com a santidade do seu nome. Quem são os instrumentos para proclamar e para declarar e para demonstrar a santidade do nome de Deus? Somos nós. Só fazer um ajuste aqui. Quando eu estou falando de santidade, ou santificar o nome de Deus entre os povos, eu estou falando da santidade majestosa de Deus, que tem a ver com o quê? Mostrar para os povos o quanto Deus é absolutamente mais elevado, infinitamente maior do que nós. Lembra? Santidade majestosa de Deus tem a ver com aquilo que difere Deus de nós no que diz respeito à sua essência. Fazer com que o nome de Deus seja santificado entre os povos é fazer com que os povos percebam quão grande, quão majestoso é o Senhor. Mas o outro aspecto tem a ver com o meu testemunho prático. Tem a ver com o quanto, se aproximando de Deus, a minha vida moral muda. Porque os princípios morais, as regras morais de Deus são extremamente mais elevadas, infinitamente mais elevadas do que as minhas. Fazer o nome de Deus santificado entre os povos significa mostrar para os povos quem é Deus e mostrar para os povos o que Deus faz com a vida da gente, quando nós entramos em contato com Ele.
E nesses dois aspectos aqui, Moisés e Arão falharam, e o povo também. Falhou porque Moisés poderia ter feito algo que soaria muito mais glorioso. Uma palavra e uma rocha expeliria água. Segundo, quem está por trás dessa obra? Deus. Terceiro, mesmo vocês, vou usar uma linguagem nossa, mesmo vocês me apurrinhando, eu não vou ficar bravo com vocês. Eu estou aqui para fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Deus mandou dar água para vocês, e eu vou fazer isso. Então, é isso que não aconteceu no texto, e é por isso que Deus sentenciou aquela geração inteira, junto com Moisés e Arão, a não pisarem na terra prometida. Uma outra ilustração, que é um outro texto que assim deixa a gente abismado, é o texto de 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 11. Abram lá, por favor. 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 11. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, e que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A arca da aliança tinha sido capturada pelos filisteus, e ela ficou por algum tempo como um troféu para eles. Um troféu que eles retiraram. O objeto mais valioso para os israelitas, para os judeus, estava nas mãos dos filisteus. Aquela arca simbolizava a presença do Deus da aliança no meio do povo. Tirar a arca era tirar do povo o sinal da presença de Deus. E na mentalidade dos filisteus, os grandes feitos por Israel, eles estavam todos vinculados à presença daquela arca no meio do povo. Então eles pegaram a arca como um objeto, não apenas um troféu de vitória sobre os judeus, mas eles pegaram aquela arca como sendo uma arma. Eles imaginavam que, tendo aquela arca entre eles, eles teriam também a aprovação de Deus, e Deus os abençoaria nas suas guerras. O resultado foi exatamente o contrário. Os filisteus sofreram males, pestes, foram derrotados. Exatamente no lugar onde a arca chegava, ali havia mortandade. Ali havia prejuízo para a vida das pessoas. Ali havia doença. Por quê? Por um princípio básico que nós estamos falando, da santidade de Deus. Tem um texto lá em Levítico, no capítulo 10, que deixa claro o seguinte: eu não posso levar o que é impuro
diante da arca, eles não podiam no Antigo Testamento, e nem levar o que é puro da arca a um lugar impuro. Essas duas coisas são perigosas. Então tem uma outra ilustração que eu não vou usar, eu quero apenas citá-la aqui para explicar essa. Você tem lá 2 sobrinhos de Moisés, lá em Levítico capítulo 10, que eles pegam um fogo estranho, vestem as roupas de seu pai, e eles vão até a arca da aliança. E nesta brincadeira deles, quando eles chegam lá, Deus faz o quê? Deus os fulmina, e eles morrem. E aí Moisés chega para Arão e pergunta, mas o que foi isso que aconteceu? E Arão deve ter tentado contar o que os moços fizeram. E aí Moisés disse, olha, você não vai chorar o luto deles, não vai prantear. Pegou outras pessoas e falou assim, ó, leve-os para a porta do norte, mas vocês, Arão e os outros filhos, vocês não podem levar, porque vocês não podem, vocês são santificados a Deus, vocês não podem ir para a porta norte, era onde eles jogavam os restos do sacrifício, porque lá era considerado um lugar impuro. E o dia continuou, e no final do dia, para que um sacrifício, uma oferta pelos pecados fosse aceita por Deus, não só o sacerdote tinha que imolar e oferecer o sacrifício em nome da pessoa, mas também tinha que comer uma parte, que era uma parte que ficava para os sacerdotes se alimentarem. Enquanto o sacerdote não se alimentasse daquele resto, daquela carne, o sacrifício não estava terminado. E então Moisés, no final do dia, ele chega e vê Arão, e vê a comida lá, a carne, e ele não tinha comido. E aí Moisés falou assim, quem foi isso que vocês fizeram? Vocês não acabaram o cerimonial do sacrifício, vocês não se alimentaram. E Arão pergunta para ele, fala assim, Moisés, acaso eu poderia comer hoje, que eu perdi 2 filhos? E daí Moisés termina dizendo, então, o texto termina dizendo, então Moisés se deu por satisfeito. O que ensina essa historinha para nós que tem a ver com o texto aqui? Esse texto ensina o seguinte, eu não posso, é extremamente perigoso levar o que é impuro ao lugar santo. No caso lá era o tabernáculo, o lugar onde estava a arca. Os moços foram e morreram. É perigoso, Moisés não permitiu pegar o que é santo e levar a um lugar impuro. Essas duas coisas são coisas extremamente perigosas. E dar-se por satisfeito ali é um anúncio da obra de Cristo. Frente às nossas insuficiências, Deus se dá por satisfeito com aquilo que Cristo faz. Então é um texto bonito, é um texto que serve para nos mostrar a grandeza da santidade de Deus, a majestade da santidade de Deus e ao mesmo tempo a nossa insuficiência quanto a essa santidade. Mas o texto mostra esse perigo. Tanto é perigoso eu levar o santo de Deus a um lugar impuro, quanto pegar o puro de Deus e quanto pegar uma coisa impura e levar ao lugar santo, ao lugar puro de Deus. O que acontece nesse texto? Os filisteus pegaram aquilo que era símbolo da presença de Deus e levaram para o meio da incredulidade. Qual o resultado disso? Morte. Porque era uma marca da presença de Deus, e onde Deus está, Ele não suporta o mal, a incredulidade, a murmuração, a idolatria. As pessoas vão ficar elas vão sofrer por causa disso. Por outro lado, pegar aquilo que é santo de Deus e levar, por outro lugar, pegar aquilo que é impuro e levar diante daquilo que é santo, no caso da presença de Deus, também é perigoso. Mas aí entra o que é irregular nessa história. Uzá era um filho de sacerdote, ele era da família dos levitas. Ele era autorizado a manipular a arca, a segurar na arca, a carregar a arca, a levar. Por que Uzá morreu então? Por que ele morreu? Nós teríamos que voltar lá em Êxodo para descobrir por que ele morreu. Ele morreu porque na lei que Deus deu a Moisés, na lei cerimonial, dizia que a arca da aliança tinha que ser carregada com 2 varas, para que ninguém tocasse nela. Nessas 2 varas, 4 homens sustentavam a arca da aliança. Lá no capítulo 6 de 1 Samuel, não de 2, em 1 Samuel, tem a conquista dos filisteus da arca da aliança. O que eles fizeram? Eles fizeram um carro de bois para carregar. Por quê? Os filisteus não têm a lei cerimonial dada por Deus a Moisés.
eles carregaram do jeito que eles acharam que era conveniente. Pareceu uma coisa de outro mundo, porque a carroça de bois naquela época é o Camaro amarelo. Então eles colocaram lá, a carroça era o ápice da tecnologia de transporte. Era uma carroça de bois. Colocaram a arca na carroça de bois e levaram. O povo morreu. Lá em 2 Samuel, no capítulo 6, Davi vai buscar. Davi sabia da lei cerimonial e sabia como que tinha que se carregar a arca. O que ele faz? Não sei se desobedecendo a orientação dos sacerdotes ou não, ele pega a arca do jeito que ele achava que seria impressionante. O que ele manda fazer? Ele manda fazer também um carro. Só que daí ele manda fazer um carro e põe vacas para puxar. Por quê? Porque fica um carro mais macio. Sei lá, estou brincando com vocês. Mas ele pega um carro, ele imita os filisteus. E os sacerdotes que estavam ali, e os filhos dos sacerdotes, eles não deveriam ter aceitado essa imposição, essa tática e essa estratégia de Davi. Eles deveriam ter feito o quê? Falaram, não, Davi, peraí. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Existe um jeito, Deus estabeleceu como que essa arca deveria ser conduzida. Mas eles não fizeram isso. Eles entraram na festa de Davi. E Davi foi, levou instrumento, levou gente para dançar, 30 mil pessoas para fazer aquela passeata, trazendo a arca lá da casa de Abinadab. O resultado é que as vacas, no meio do caminho, sabe aquela história, no meio do caminho havia uma pedra, nasceu aqui. No meio do caminho tinha uma pedra. As vacas tropeçaram. E nessa que as vacas tropeçaram, provavelmente esse carro meio que virou, deu um solavanco muito forte, e Uzá faz o quê? Uzá vai e segura a arca. Duas coisas. Uzá não era sumo. Sim, ele não é sumo sacerdote. Ele era filho, ele era da família de Levi. Tinha que ter deixado cair. Porque se caísse, estariam duas coisas que ficariam patentes. A primeira delas é que aquele não é o jeito de carregar. Davi estava errado. Aquela arca deveria ter sido carregada por homens e não por animais. E segundo, estavam errados os sacerdotes e os levitas que permitiram que Davi fizesse aquilo. Davi era rei, mas Davi não era responsável litúrgico por Israel. A responsabilidade litúrgica era dos levitas. Eles determinavam como que aquilo que tem a ver com o cerimonial deveria ser feito. São dois erros. Um erro de Davi e um erro dos levitas. E Uzá não era autorizado. Uzá não era o sumo sacerdote e nem o sacerdote. Ele era filho, ele era da família dos levitas, mas ele não era o homem autorizado a tocar na arca. Agora, se você pensar assim, quem poderia socorrer? Automaticamente você pensa assim, acho que numa situação extrema dessa, alguém da família de Levi. O problema é que ninguém precisava socorrer se todo mundo estivesse fazendo o que é certo. Aí que vem aquela história de boas intenções, o inferno está cheio. Isso é um ditado que a gente tem. E nesse caso aqui o ditado se aplica. Não adianta ter boa intenção quando você está fazendo uma coisa errada. Vocês já perceberam que as boas intenções elas vêm sempre depois de um erro? Valeu a intenção. Não valeu não, perdeu a vida por causa da boa intenção dele. O fato é, o ponto aqui para nós é o seguinte: Deus é santo e com Deus não se brinca. Deus diz para fazer uma coisa de um jeito, você tem que fazer do jeito que Ele mandou fazer. E algumas dessas demonstrações, como essa ilustração aqui, é para quê? É para servir para nós de aio, é para servir para nós de alerta, é para servir para nós de ensino. Lá no Novo Testamento, alguns galileus que estavam orando numa torre chamada Torre de Siloé, morreram, porque a Torre de Siloé caiu. E daí um bando de judeu, de religioso, de discípulo de Jesus, juntou uma turba de gente e foi até Jesus. Falou, Jesus, por quê? Que pecado eles cometeram para aquele negócio cair em cima deles? Aí Jesus, vocês lembram da resposta que Jesus deu? Olhai vós também, para que o mesmo não venha a suceder com vocês. Ele está dizendo assim, vocês não têm que saber por que aconteceu com eles. Vocês têm que usar o que aconteceu com eles como um alerta. E daí ele propõe na sequência a parábola da figueira estéril.
Então, outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eles serviram de sinal, de orientação, de alerta para vocês. O que aconteceu com Uzá foi um alerta para a nação de Israel, para a nação de Judá. E Davi entendeu tão bem o alerta que o que Davi fez? Na hora ele parou, pum, parou ali mesmo. E dali o lugar mais próximo era a casa de Obed-edom. O que Davi mandou fazer? Leva a arca para lá, para a casa de Obed-edom, deixa lá, porque eu não vou levar essa arca para Jerusalém. Qual que era a ideia na mente de Davi? A ideia na mente de Davi é o seguinte: os filisteus pegaram a arca e onde a arca chegou, morreu gente. Eu peguei a arca, estou levando para casa. Se Uzá, que é um levita, encostou na arca e morreu, ele falou, eu que não vou levar isso aqui para Jerusalém. Primeiro eu preciso ir lá arrumar minha casa. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. E é daí que nasce o Salmo 15. Depois você pode abrir lá o Salmo 15. O Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem poderá estar no teu santo templo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração. Este versículo esse texto foi escrito inspirado na vida de Obed-edom. Porque o que Davi foi para lá, triste, perdeu Uzá, não sabia direito nem porquê, mas o texto mostra para a gente que ele descobriu, porque depois quando ele vai buscar na casa de Obed-edom, ele busca do jeito certo. Mas o fato é que quando ele deixa a arca lá, ele sabia que se ele trouxesse o santo de Deus para dentro do povo, com o coração que ele estava, com o comportamento que o povo estava, mais gente ia morrer. Porque se um levita foi punido, você imagine o resto do povo. Então ele deixa na casa de Obed-edom. Mas alguém, alguns meses depois, vem contar assim: olha, Obed-edom está sendo abençoado pela arca. Aí Davi pergunta, então, o que tem na vida de Obed-edom? E é daí que sai o Salmo 15. Um homem íntegro, um homem verdadeiro, que não lança injúrias contra o seu vizinho, de coração fala a verdade, que tem por desprezível o réprobo, um homem que não empresta o seu dinheiro com usura. E daí tem a lista lá no Salmo 15. O que Davi faz? Davi muda completamente o comportamento. E ele pega o povo de novo para ir buscar a arca na casa de Obed-edom. Mas a cada passo que eles davam, um sacrifício era oferecido a Deus. Já pensou? Que é isso? Essa foi a campanha. E eles foram buscar, trouxeram a arca e entraram com alegria. E Davi entrou festejando. Alguns dizem que bêbado de tanta alegria na cidade. Não de vinho, mas de alegria. É aí que ele vai entrar dançando na cidade nu. E rei pode fazer o que quiser. E ele faz isso. A ideia do texto para nós é o seguinte: por mais bem intencionado que você esteja, quando a sua boa intenção for para tentar justificar um erro, cuidado, com Deus não se brinca, com a santidade de Deus não se brinca. Este texto nos mostra isso claramente. Uzá perdeu a vida por quê? Porque estava sendo conivente, porque estava sendo negligente, porque foi tentar estancar um erro do seu rei e da sua liderança. Deus é santo. E Deus mostra a santidade dele na vida de quem se aproxima dele. Se você se aproximar impuro, Deus vai mostrar a santidade através da sua impureza. Como? Te disciplinando. O apóstolo Paulo mostra isso no Novo Testamento. Vamos lembrar do texto da Santa Ceia, que nós vamos fazer semana que vem? O texto, o apóstolo Paulo vai lá: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, tomai e comei em memória de mim. Por semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então beba do pão, coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E aí qual que é o versículo na sequência? Por causa disso não são poucos os que dormem.
Sabe o que significa essa palavra dormir ali? Essa palavra está eufemizada no nosso português. A palavra ali é morte. Por causa disso não são poucos os que morrem. Por causa disso o quê? Por causa de tomar do pão e do vinho, que é corpo e sangue de Cristo, sem discernir o corpo. E aí eu já falei várias vezes aqui sobre o que é isso. Discernir o corpo é entender, primeiro, que eu sou um pecador e que eu não participo da ceia porque eu mereço, eu participo da ceia porque eu preciso. Discernir o corpo é entender que eu sou o pecador, mas em Cristo Jesus eu sou justificado dos meus pecados. Como? Através do sacrifício dele na cruz do Calvário, que o seu corpo foi moído pelas minhas transgressões. Quando eu tomo do pão, eu estou dizendo, eu creio que todo o sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário foi o meu sofrimento. Ele sofreu por causa dos meus pecados. Quando eu tomo o cálice, eu estou dizendo, eu creio que a morte de Cristo na cruz do Calvário é a base, é o fundamento da aliança que eu tenho com Deus agora. Eu não sou salvo pelas minhas obras, pelas coisas boas que eu faço, mas eu sou salvo pela aliança que eu tenho com Deus através de quem? Através de Cristo Jesus, do sangue dele que foi vertido lá na cruz. Minha aliança não é por obras, minha aliança é pela obra de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. E aí que Paulo está dizendo, olha, quem não entende, quem não discerne essas coisas, e mesmo assim vai lá e toma da Santa Ceia, o que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa está tomando sobre si juízo. O que é tomar sobre si juízo? Eu vou simplificar isso, é muito simples. É simplesmente não se valer da obra de Cristo. Tomar a Santa Ceia sem crer no que Cristo fez, sem reconhecê-lo como seu Salvador, não significa absolutamente nada, a não ser que você está morto e que vai experimentar a morte eterna. Por causa disso não são poucos os que dormem. Por causa disso não são poucos os que continuam indo para o inferno, porque Santa Ceia, pão e vinho, não é algo mágico que resolve a sua vida. É apenas uma declaração visível de uma obra invisível. É um fortalecimento para aquele que de fato crê, mas para o que não crê, vai torná-lo cada vez mais fraco. E o que está patente neste exemplo? O mesmo que estava lá no Antigo Testamento. Olha, se você se aproxima de Deus com um coração humilde, arrependido, buscando dele o perdão, buscando dele um jeito de acertar, ele te recebe e te abençoa. Quando você se aproxima dele, se achando bom, com boas intenções, mas encobrindo uma série de erros, Deus te penaliza. É o que aconteceu com Uzá, é o que aconteceu com Moisés, e é o que aconteceu com muitos outros no Antigo Testamento e também no Novo. Eu vou dar outros exemplos. Ananias e Safira, por exemplo, tentaram passar a perna nos apóstolos. Ou seja, você vem com uma coisa que funciona no banco, que funciona no comércio, que funciona num monte de lugar, que você passa a perna em todo mundo. Você não venha fazer isso com Deus. Você vai se dar mal. É esse o ponto. É essa a questão. Terceiro e último aqui para encerrar. Isaías capítulo 6, de 1 a 10. Pode abrir aí, eu vou resumir o texto aqui para a gente ganhar tempo. Isaías está num ano de extrema tristeza em Judá. Por quê? Porque o grande monarca, o homem que mudou a realidade de Judá, tinha morrido. Quando este homem morreu, a perplexidade, o medo, a tristeza tomou conta do povo em Judá. As pessoas estavam sem esperança de futuro, estavam com medo, assustadas. E então, nesse tempo, Isaías, que era filho de nobre, estava dentro da corte. Neste tempo ele recebe uma visão. E aí ele descreve para nós essa visão, dizendo, no ano da morte do rei Uzias. É mais ou menos como dizer para o brasileiro, no ano que nós ganhamos a primeira Copa. Todo mundo lembra quando foi. Então, quando Isaías escreveu isso aqui, é para o povo lembrar. Olha, esta visão minha aconteceu quando? Aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Todo mundo já sabia, mês, dia, hora, ano.
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava andando lá pelo palácio em algum lugar, saudoso do grande rei que eles tinham perdido. E então Isaías conhece o rei de toda a terra. E ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, e nós sabemos que isso aqui é uma visão de Cristo, porque a única pessoa da Trindade que tem forma, que tem imagem, é a segunda pessoa. Então isso aqui é uma teofania, a gente chama que é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Isaías vê, o que ele descreve desta visão? Olha lá que interessante, ele diz: num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Imagine, as roupas de Cristo, elas inundavam o espaço inteiro. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O que isso significa? Deus estava mostrando para Isaías a profundidade e a majestade da santidade de Deus. É tão grande que serafins são seres sem pecado, são seres celestiais, são seres absolutamente puros. E os seres absolutamente 100%, essencialmente puros, diante de Deus, eles fazem o quê? Eles cobrem o rosto e eles cobrem os pés. Você já pensou nisso? Já pensou nas formas como nós chegamos diante de Deus? Nas nossas orações, aqui na igreja, no nosso comportamento diário? Nós estamos diante de um Deus que os serafins não têm coragem de descobrir o rosto diante dele, e nem de mostrar os pés. E nós fazemos o quê? Nós fazemos as piores coisas, as maiores atrocidades, e chegamos diante de Deus, seja em casa, seja às vezes com a maior cara de pau. O mesmo texto de Isaías, um pouco mais adiante, aliás, um pouco mais adiante não, no começo, lá no capítulo 1, Deus vai dizer para o povo de Israel, através de Isaías: quem vos requereu as festas, o culto? Deus vai dizer para eles: o ajuntamento de vocês embrulha o meu estômago. Vocês levantam as mãos diante de mim, mas as mãos de vocês estão sujas de sangue. Esse é o jeito que Deus estava falando com o povo de Israel, com o povo de Judá. E aí, em contrapartida a tudo isso, Deus mostra para Isaías serafins santos com vergonha de mostrar o rosto, encobrindo o rosto e os pés diante de Deus. O que Deus estava transmitindo para Isaías? O seguinte sentimento. Depois que Isaías viu isso, Isaías disse o quê? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Este sentimento, irmãos, é o sentimento exato que a santidade de Deus deve gerar em nós. Essa contrição, esse reconhecimento que, a não ser que Deus mesmo faça alguma coisa por nós, nós estamos perdidos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, pior fica a nossa situação, no que diz respeito aos nossos pecados. Por quê? Porque a santidade de Deus traz às claras o que nós somos. Quando Isaías viu o Senhor, imediatamente, o que ficou claro na vida dele? O ambiente e a essência pecaminosa da sua vida. Os grandes avivamentos que aconteceram na igreja cristã ao longo dos séculos aconteceram quando? Quando a igreja começou a buscar a Deus. Quanto mais se buscava a Deus, mais convicção e reconhecimento de pecado acontecia. E quanto mais reconhecimento de pecado, mais arrependimento. E quanto mais arrependimento, mais próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais reconhecimento de pecado. E quanto mais reconhecimento de pecado, mais arrependimento. E mais busca pelo Senhor. E o que acontece? Acontece um grande avivamento. Não tem receita de bolo para avivamento. Avivamento é o resultado de você se aproximar de Deus.
Para aqueles que se empenharam e estiveram aqui durante todo este mês buscando a Deus, eu tenho certeza que se eu escolher qualquer um e perguntar, qual foi neste ano o mês mais difícil para você pecar? Por quê? Porque quando você começa a repetidamente buscar a Deus e falar com Deus, você vai percebendo quão grave é a sua situação, e você vai se amedrontando, você vai tomando consciência disso, e você começa a tomar mais cuidado. Então, qual é o grande equívoco nosso? O grande equívoco nosso é viver longe de Deus. Mas não pense que esse equívoco é apenas um acidente na sua vida. Não, isso é caso pensado da sua carne, da minha carne. Não orar, não ler a Bíblia e não buscar a Deus é resultado de uma estratégia maligna dentro da nossa vida para me fazer viver longe de Deus. Porque longe de Deus eu não vou viver uma vida santa. Porque longe de Deus eu não vou me comprometer com as coisas de Deus. Porque longe de Deus eu não vou ver o quanto eu sou pecador, portanto não vou me arrepender. Então Deus mostrou a primeira relação de Isaías com Deus. Deus trouxe Isaías para bem pertinho dele. E quando Isaías chegou bem pertinho de Deus, o que Isaías fez? Estou perdido. É aquela ideia de você estar com a roupa branca num lugar penumbre, aí você fica surdo e você não percebe. E daí quando você chega num lugar bem clarinho, e você olha, nossa, olha como que eu estou. Então, estar sujo num lugar bem escuro não significa nada. Estar sujo num lugar bem claro significa tudo. Normalmente eu tenho um hábito com lugares de comer. Eu não como em lugar que seja penumbre, porque para mim é lugar sujo. Porque não dá para enxergar. Então eu gosto de comer em lugar bem clarinho. Cozinha é o lugar da casa que tem que ser o lugar mais bem iluminado. Porque se não tiver bem iluminado, com certeza estará sujo. Porque aonde não tem claridade, não tem evidência de sujeira. Aplica isso à sua vida, à nossa vida. Eu preciso aplicar isso todos os dias da minha vida. Eu preciso de Deus jogando luz nas minhas trevas. Porque se Ele fizer isso, a minha sujeira vai aparecer. E aí eu vou me preocupar com ela. E aí eu vou me arrepender. E aí eu vou buscar a Deus. Agora, quando eu vivo sem oração, quando eu vivo sem Bíblia, quando eu vivo sem igreja, eu estou lá na escuridão, eu vou me sentir a pessoa mais limpa do mundo. Eu vou dizer assim, olha, eu não tenho com o que me preocupar, porque eu não estou fazendo nada de errado. Irmãos, nós fazemos e pensamos e falamos errado o dia todo, a semana toda, o mês todo. Você quer perceber o quanto? Ore e fale com Deus todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, você vai perceber o quanto nós estamos em trevas. Essas três visões, essas três experiências que nós vimos, elas tratam do mesmo assunto. Se aproxima de Deus e o nosso pecado aparece. Se você acha que você não tem pecado, se aproxima de Deus, desafio você, busque a Deus. Você vai descobrir o que nós de fato somos. Por isso que a santidade de Deus é um atributo indispensável para a minha vida. Eu preciso pensar na santidade de Deus, eu preciso estudar sobre a santidade de Deus, eu preciso buscar a santificação na minha vida. Este é um processo desenvolvido, iniciado e desenvolvido pelo Espírito Santo na minha vida. Mas eu tenho que caminhar em direção a Ele também. Com os poucos passos que eu puder dar. Esses passos vão ser capacitados pelo Espírito Santo. É obra de Deus. Ele que começou a obra em vós há de levá-la até o final. Ele que efetua em vós o querer quanto o efetuar. Mas venha para a luz. Venha para a luz. Leia a Bíblia. Ore. Nós estamos numa realidade tão triste. Eu vou desafiar você a fazer essa experiência. Dobre o seu joelho em casa e veja quanto tempo você vai... Marque no relógio. Eu vou começar a orar aqui, 11h35. Inclusive está na hora de eu acabar. 11h35. Marque lá a hora que você for, 7, 10, meia-noite. Marque lá, eu vou começar a orar. Ore. E depois olhe para o seu relógio. Sabe o que você vai descobrir? Você não suportou falar mais do que 1 minuto e meio com Deus. E eu estou falando algo para vocês que nós vimos e experimentamos aqui. E todo dia eu falava, principalmente com os mais novos, gente, tem que bater os 2 minutos, gente. Vamos bater os 2 minutos. Vamos bater 5 minutos.
Não é possível que eu não tenha assunto para falar com Deus. Ou será que eu não suporto falar com Deus? Porque falar com Deus mostra para mim mesmo que eu sou. Sente com a Bíblia aberta e comece a lê-la. E veja quantos minutos você aguenta. Aí depois você pega essas duas contas da Bíblia e da oração, e daí você escreva embaixo lá: esse sou eu. Esse sou eu. Ah, mas a senhora é uma cristã exemplar, né? A senhora não posso falar nada. Então, parabéns, Deus abençoe. Viu? Nós temos que nos aproximar mais de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais patente fica o que de fato nós somos. A santidade de Deus nos humilha, a santidade de Deus mostra para nós o quanto nós somos falhos, a santidade de Deus nos convida a melhorar, a mudar de vida, a santidade de Deus nos convida a um arrependimento sincero. Se aproxime de Deus, busque a Deus, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar encerrando. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, por estarmos em Tua casa. Obrigado por podermos estudar a Tua palavra. Estes exemplos do passado, tão impactantes, tanto na vida de Moisés, quanto de Davi e Uzá, quanto também, ó Deus, de Isaías, eles nos mostram quão importante é para nós nos aproximarmos, nos achegarmos ao Senhor. Porque isso revela para nós, ó Deus, o nosso verdadeiro estado. Porque isso nos desafia, ó Deus, a buscar mais ao Senhor. Porque isso, ó Deus, provoca em nós o reconhecimento de pecado e o arrependimento. Somos insuficientes diante da Tua santidade, mas nós Te louvamos pela obra de Cristo Jesus. Mas a nossa oração hoje, ó Deus, é que, assim como o Senhor começou uma boa obra em nós, assim como o Senhor é quem efetua o querer e o realizar em nós, nós pedimos ao Senhor: coloque em nós, ó Deus, um desejo profundo de conhecer-Te mais de perto, de, ó Deus, conhecer, descobrir a santidade do Senhor, de nos aproximarmos do Senhor, ó Deus, para que fiquem mais patentes aos nossos olhos, ó Deus, os nossos erros, as nossas falhas, para que o Senhor, ó Deus, possa produzir em nós avanços, edificação nas nossas vidas. Faça isso nas nossas vidas, ó Deus. Nos ajude a orar mais, nos ajude a ler mais as Escrituras, nos ajude a nos aproximarmos mais do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Por nós mesmos, ó Deus, nós vamos fazer o caminho inverso. Mas se o Senhor nos ajudar, ó Deus, nós vamos Te conhecer mais de perto. Então, ó Deus, nós clamamos por este auxílio, clamamos ao Senhor por esta bênção, para que, ó Deus, possamos, ó Pai, ter uma intimidade maior com o Senhor e uma vida transformada, mudada, moldada pela presença Tua em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.